Olá, querido Cristiano, seja bem-vindo. Cristiano e Aline, sejam bem-vindos. Juliana, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Lorene, seja bem-vinda. Israel, Bruno, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Alex e Milena, sejam bem-vindos. Bia e Andrei, sejam bem-vindos. A paz, Cris, a paz do Senhor, meu irmão. Michel e Elaine, sejam bem-vindos. Gente, tá entrando o maior boleiro de aipim aí, hein? Michel e Elaine estão preparando um bolinho de aipim maravilhoso. Paloma, seja bem-vinda com o Ricardinho. Marcos, seja bem-vindo. Juliana já está aqui. Lorene, a paz, Deus abençoe. Eric com Juliana, sejam bem-vindos. Carminha, Deus te abençoe. Pastor Michel, seja bem-vindo, Michel. Cara, teu bolinho de aipim é top. Top. Com um cafezinho preto, meu irmão, meu Deus. Juliana Fiel Lamblé, com Charlinho. Deus abençoe, Charlinho e Juliana. Legal, Ricardinho, Nery tá chegando aí. É o esposo da Paloma, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos chegando aí, gente. A gente propositalmente, Simone, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Camila, seja bem-vinda. Glória a Deus. Mas estou falando sério, Michel, o teu bolo é top. Estou falando sério, sem nenhum tipo de demagogia. Foi maravilhoso. Top, muito bom. Parabéns aí, gente. Para quem não sabe, o Michel, o esposo da Ilane, está vendendo bolinho de aipim. E ele me deu, né? Me abençoou com bolo de aipim. Eu trouxe aqui para casa hoje. Foi a minha sobremesa depois do almoço, gente. Vocês precisam comer o bolo do Michel aí, o bolo de aipim. Maravilha. Felipe Busquet, seja bem-vindo. Márcio, seja bem-vindo. Carolzinha, seja bem-vinda. Irmã Carolina Alves Machado. Irmã Carolina, seja bem-vinda. A Ju também comeu. A Ju tá fazendo a propaganda do bolinho de aipim. Gente, não é o jabá não, hein? Não tem jabá nenhum aqui, é sério. Foi bênção pura. Paulo, seja bem-vindo. Robert, seja bem-vindo. Clarinho tá entrando na live de casais, amor. Tá querendo aprender, tá certo. Pode ficar, Robert, Clarinho. Pode ficar, sem problema nenhum. Para aprender. Gente, a Joyce já tá chegando, né? Olha aí, Robert e Clarinho, são os dois solteiros que vão estar vendo aqui agora a nossa live. Muito bacana. Flávio, seja bem-vindo. Flávio tá aqui, Robert. É isso aí, Robert, tem que aprender, tá certo. Certinho, Clarinho, Robert, tem que aprender. Se vocês aprenderem agora, paz, Carol. Douglas está presente, legal. Muito legal. Paulo Sérgio, Paulinho, irmão de Roberto, irmão de Newton. Paulinho, meu amigo, poxa, aí, Robertinho. Deus te abençoe. Aline, Deus te abençoe. Legal, boa noite, Roberto, Deus abençoe vocês. Gente, deixa eu passar aqui, porque a gente tem um tempo, né? Raquel, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Paulinho, que bom ter você aqui. Irmão Kleber, pastor Kleber Terra. Deus te abençoe, pastor Kleber. Pastora Fátima, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa live de casais. Paulinho, como é bom ver você, bom te ver, falar com você ainda aqui por aqui. Deus te abençoe. Quem está congregando comigo, Paulinho, é Ricardo. Ricardo, irmão de Roberto, filho de Severino. Tá com a gente lá, tá uma bênção, graças a Deus. Deus te abençoe, Paulo. Quando estiver aqui por São Gonçalo, visite a eclésia aqui no Culubandê, tá bom? Deus te abençoe, Paulinho. Luciana, seja bem-vinda. Débora, seja bem-vinda, Débora. Seja bem-vinda também, Deus te abençoe. Mais uma solteira aqui participando, ó. Débora também. Isso aí, Ricardo Cabeça, ele mesmo. Botafoguense, tá congregando comigo agora lá. Glória a Deus. Gente, eu vou começar aqui agora com a Joyce. Nós propomos aos casais da igreja, a gente está falando sobre as 4 estações do casamento.
A Joyce vai fazer hoje a primeira ministração sobre a primeira estação. Estela, lá de Viseu, Portugal. Seja bem-vinda, Estela. Deus abençoe. Alessandra também, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos. Patrícia também, seja bem-vinda. Irmã da Luciana, seja bem-vinda. Legal. Gente, deixa eu estar falando com vocês aqui. A Joyce vai estar ministrando hoje sobre uma das 4 estações. O que acontece? Como a gente vai começar a partir do dia 14 de junho a nossa retomada aos cultos presenciais, que vai ser com... Eu vou estar passando durante a semana como a gente vai estar fazendo isso. A gente vai fazer as lives agora sábado sim, sábado não. Então, por exemplo, esse sábado agora a gente vai fazer a live de casais. No próximo sábado vai ser a live das mulheres, que a Joyce vai estar fazendo com a pastora Renata Teixeira. Desculpa, pastora Valéria. Bota aqui, gata, para você ficar aqui, ó. Pastora Valéria. Pastora Valéria. Então, assim, gente, com a pastora Valéria. Valéria Monteiro, esposa do pastor Bruno Monteiro, lá de Maricá, da Unção do Crescimento. Então a pastora Valéria vai estar aqui. Qual horário, amor? 18 ou 18h30? 18h30. 18h30, sábado que vem. Aí, no outro sábado, volta com a live dos casais, dando sequência às 4 estações do casamento. Então, para cada live de casais, nós vamos falar de uma estação do casamento. Beleza? Hoje, nós vamos falar de uma estação chamada inverno. E aí eu vou estar passando para a Joyce aqui, que ela vai estar ministrando hoje sobre as nossas vidas, sobre essa questão do inverno, tá bom? Mas eu queria fazer uma oração com você inicialmente, antes de passar para a Joyce. Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite de sábado abençoada, noite que antecede ao domingo, onde amanhã estaremos ceando, onde amanhã estaremos participando da Santa Ceia do Senhor, o retorno do nosso drive-in ali, Pai, na Eclésia às 17 horas, o nosso almoço solidário amanhã pela manhã. Nós agradecemos ao Senhor pela programação de amanhã, mas hoje, especificamente para os casais que estão aqui conosco através dessa live, Pai, as pessoas que são solteiras e que estão conectadas conosco e que querem aprender acerca do casamento, Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento da Joyce, usa a Joyce para nos abençoar e que ela seja um canal de bênção, não somente para as mulheres, mas para os homens, e que como casais aqui possamos, de alguma forma, ser instrumentos nas tuas mãos nessa noite para abençoar vidas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Com a palavra, Joyce. Bota aí um assim que eu boto aqui. Isso, o microfone tá para você. Gente, a paz a todos, boa noite, né? Boa noite. Inverno é só para começar, gente, olha, eu sei que o inverno a gente lembra que é ótimo para comer sopa, mas olha, hoje o assunto aqui, é um assunto bastante delicado e bem nebuloso. Então hoje a gente vai estar... a gente está falando, gente, sobre as 4 estações do casamento. Eu quero primeiro falar sobre aqui, ó, nós estamos retirando desse livro daqui, tá, do Gary Chapman, que é um livro muito legal, das 4 estações do casamento. Um ótimo presente para você dar para um casal que vai casar. É sempre um ótimo presente para qualquer casal, tanto no início quanto com 10 anos de casado, muito bom. Então a gente vai estar falando sobre essas 4 estações rapidamente, porque hoje eu quero focar mais no inverno, que a gente começou com a estação mais nebulosa, mais difícil, né, com mais desafios. Então quero perguntar para vocês se vocês estão preparados para encarar, porque olha, gente, hoje vocês vão ter que botar a mão na cabeça e falar ai toda hora. Ai. Eu falei ai inúmeras vezes, gente, falando e fazendo trazendo essa mensagem, organizando essa mensagem hoje. Então, gente, eu quero dizer para vocês estão preparados para encarar hoje aí? Então, vamos começar com a primavera. Eu vou falar rapidamente sobre as 4 estações, né? As 4 estações da primavera. Gente, a primavera é aquela estação que fala sobre esperança, expectativa. Você sabe que as flores vão florescer. Você sabe que vai entrar naquele clima maravilhoso, que vai entrar num ambiente agradável. Então, é uma estação muito agradável, né?
O verão. Gente, o verão é uma coisa maravilhosa. O verão a gente fica à vontade. O verão todo mundo tá relaxado. O verão tá aproveitando a vida. O verão como é que é? Verão é praia, verão é sol, verão é curtição. E verão no casamento é só felicidade, só alegria. Mesma coisa na vida real. Verão é aquela fase do casamento que as coisas estão caliente. Caliente. Outono. Como é que é o outono, gente? Outono é aquela fase que a gente fica mais apreensivo. Às vezes acontece um pouquinho de negligência com a questão do nosso casamento. Apreensivo por quê? Porque a gente sabe que as folhas vão cair, que as árvores vão ficar mais feinhas, porque elas estão no ciclo dela natural, né? Das folhas caírem, é um momento novo, é uma fase nova. Então, assim, é um momento que às vezes o nosso casamento também é uma fase muito delicada. E o inverno culmina num momento muito difícil, né? Num momento que muitas das vezes a gente está bem desanimado, desinteressado, insatisfeito com o nosso casamento, que a gente está chateado. Então, quero dizer para você que está nos assistindo hoje aqui nessa live, eu quero dizer, assim como as estações da natureza, elas vêm e vão. Todo ano tem verão, todo ano tem primavera, todo ano tem inverno, todo ano, gente. Todo ano as estações vêm e vão. Eu quero dizer que no nosso casamento também é assim. Constantemente as estações estão em transição. Não quer dizer que você no mesmo ano vai ter as 4 estações todo ano. Não quer dizer isso. Às vezes você pode viver 5 anos no verão. Ô, glória! Mistério puro. Ou às vezes você pode estar vivendo quase 10 anos no inverno. Sangue de Jesus. Sem conseguir sair dessa situação. Mas, independente de qualquer coisa, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje aqui a gente vai aprender uma coisa muito importante, que é a habilidade de melhorar o nosso casamento em cada estação. Sabe, existem benefícios do verão que nós precisamos levar para o inverno. Isso a gente vai aprender mais lá na frente. Esse aqui é um assunto muito bom, porque é um poço sem fundo, tem muita coisa boa para falar. E aí, muitas das vezes, quando você tá tudo bem no seu casamento, você vai usar coisas a seu favor para quando a situação ficar crítica. Porque vou te falar, gente, se você tá no verão, eu não tô rogando praga não, mas eu quero dizer que as estações elas vêm e vão. O inverno chega para todo mundo. O outono do casamento chega para todo mundo. Quem nunca teve um outono? Quem nunca teve um inverno no casamento, uma situação difícil, um momento complicado, uma situação crítica no seu casamento? Você falou, caramba, ou pensando a ponto de se separar? Quem nunca, gente? Passou por uma situação dessa. Então é no momento que você está no verão, se você está na primavera, são momentos muitas das vezes que nós aprendemos coisas para quando chegar nessa situação, a gente tentar segurar as pontas. Mas isso nós vamos aprender lá quando a estação a gente estiver lá na frente. A gente não vai falar sobre isso hoje. Hoje a gente vai focar no inverno. Então quero dizer uma coisa para vocês. A essência do casamento é o quê? Está na ideia de unidade, está na ideia da parceria e não está na ideia do individualismo e nem da solidão. Então muitas das vezes, se você quer fazer suas coisas sozinho, por si só, quer fazer as coisas do seu jeito, tá sozinho, tá isolado. Gente, casamento não é isso. Então você não entendeu o casamento e você não compreendeu qual é o projeto de Deus para o casamento. O casamento envolve parceria e unidade. Se não tem parceria, não tem unidade, então você tem que trabalhar duro para que isso aconteça no seu casamento. Tem alguma coisa dando errado se não tem esse clima aí na sua casa. Então hoje a gente vai estar falando sobre isso e eu quero comentar sobre um versículo e se você tiver aí na sua casa a Bíblia aberta, se você quiser e puder abrir. Gente, Eclesiastes 4, de 9 a 12. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Fala assim. Olha lá, amor. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta, o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas como um só se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Gente, olha o início desse versículo.
Melhor é serem dois do que um. Gente, melhor é serem dois do que um, melhor é a união, melhor é a parceria. Todo casal experimenta a verdade desse princípio. Todo casal experimenta isso. É muito melhor ser dois do que um, gente. Quando você está triste, quando você está chateado com alguma coisa, quantas vezes o seu marido que te levanta, que te ajuda? E quantas vezes quando seu marido tá, cara, o seu marido tá riado, tá precisando de uma palavra, tá precisando de um carinho, quantas vezes é a esposa que vai dar força, que vai dar o suporte. Então é muito melhor serem dois do que um. Então juntos vocês fazem, sabe o quê? Vocês assumem um compromisso de buscar e seguir o plano de Deus para a vida de vocês, ajudando um ao outro a descobrir os dons e a usar isso a serviço do Senhor. Então, quando os dois estão juntos, um vai ajudando ao outro a fazer, sabe o quê? A mostrar os dons, desenvolver habilidades, carregar, levantar pela mão. Então, é muito melhor serem dois do que um. Então, nada de ficar no individualismo, nada de ficar na solidão, nada de ficar no isolamento. Casamento não é isso, tá bom? Casamento não é isso. Se tá esse clima aí na sua casa, olha, nós vamos orar e vocês vão ter que trabalhar duro para mudar esse clima, tá? É um trabalho em conjunto, é uma dupla. É uma dupla, o casal é uma dupla. É uma dupla, é um trabalho em equipe. Os dois têm que trabalhar duro para abençoar o casamento de vocês e para essa engrenagem caminhar. Eu quero falar sobre algumas mudanças, gente, que criam as estações no casamento. Olha, eu vou citar aqui algumas só que criam uma pressão e que existem uma resposta do casal. Exigem uma resposta. Se a gente responder bem aquilo, a gente consegue se manter no verão ou na primavera. Mas se você não responde bem aquilo, aí, minha filha, você pode ir para o inverno congelante do seu casamento e depois ser muito difícil sair. Vou dar um exemplo prático, eu e o pastor Luciano. Uma mudança que aconteceu na nossa vida, o nascimento de um filho. O nascimento de um filho muda a estrutura toda da sua casa, gente. Quem tem filho sabe como é que é. O negócio não é mais como antigamente. Muda o ritmo das coisas, você tem uma criança dentro de casa, muda tudo. Então, ou você responde bem a essa mudança, ou você vai responder mal. Você tem que escolher uma coisa. E tem muitas outras mudanças na vida da gente que vai depender de como nós vamos reagir. E o segredo é esse, a gente saber reagir às mudanças. Por exemplo, a morte ou uma doença de um ente querido. Quantas vezes isso atrapalha um casamento, gente? Um emprego, gente, quantas vezes um emprego, gente? Ou um desemprego. Ou né? um desemprego. Traz uma crise gravíssima para o casamento. E aquela pessoa que trabalha pra caramba, chega em casa, continua trabalhando até meia-noite, 1h da manhã. Gente, demandas do trabalho. Ai, eu botei a mão na cabeça. Férias ou a falta das férias. Como isso muitas das vezes atrapalha o casamento. Viagens, ganho de peso ou perda de peso. Como isso às vezes atrapalha, traz uma mudança. Altos e baixos na situação financeira. Mudança de residência, se você fica mudando toda hora, como isso às vezes, muitas das vezes, pode oscilar o casamento. Desgasta. Ou às vezes a permanência naquele lugar que você está odiando, é aquele lugar desagradável, aquele lugar que tem problema com o vizinho, aquele lugar que não está legal. Quantas vezes a permanência num lugar que não é legal traz mais um desgaste também. Gente, tem muitos assuntos, olha, depressão, adolescentes, adolescentes. Corpo envelhecendo, como isso muitas das vezes traz desgaste. Os pais da gente envelhecendo, como às vezes os nossos pais envelhecendo traz consequências, traz influência sobre o nosso casamento. Hábitos que a gente tem, atividades de lazer. Gente, sexo, quantas vezes o sexo traz grandes influências sobre o nosso casamento? Mudanças, impotência, infidelidade. Tudo isso. Tudo isso são acontecimentos que podem o quê? Mudanças que a gente encara na vida, que qualquer um passa, que qualquer um pode passar, e que faz a gente entrar ou sair de alguma dessas estações. Menopausa, andropausa, isso tudo também acaba... TPM, isso também faz parte. Gente, e com tudo essas mudanças, com tudo isso daí que eu acabei de falar, essa lista enorme, que todo mundo já passou ou que todo mundo ainda vai passar por isso, que é inevitável para qualquer um de nós, eu quero dizer que tem uma coisa que a gente vive na nossa cultura
que fala assim, a nossa cultura exalta muito a emoção. A emoção, ela define as ações. A emoção, eu estou sentindo aquilo, eu estou sentindo a tristeza, eu estou sentindo a decepção. Às vezes aquela emoção define a ação, define uma situação. Então eu quero dizer para você que isso é um pensamento equivocado. As emoções são importantes? Nossa, elas são muito importantes. Mas a gente não pode deixar que as nossas emoções definam as nossas ações o tempo todo. A gente tem que pensar que as nossas emoções têm que passar pela razão, a razão passar pela verdade. Qual é a verdade na nossa vida? A palavra de Deus. E quando passa pela verdade, aí sim a gente deve agir. Eu vou dar um exemplo prático nisso que eu acabei de falar, gente. Quantas das vezes, às vezes você está desanimado com o seu casamento, você está desmotivado, você está chateado. Aí você pensa o quê? Ai, cara, sabe, a fila vai andar, tô chateada, não quero. Ai, vou me separar, não quero, eu quero ser feliz, não quero pensar assim, ah, não, gente. Mas olha só como a gente deve pegar esse pensamento e trazer esse pensamento para a palavra de Deus. Olha como a gente deve pensar. Olha, minha mente está querendo que eu me separe, porque eu tô chateada, eu tô frustrada, eu quero ser feliz, eu não tô feliz, não tô legal. Aí olha só como a gente deve agir, olha, mas eu tenho que pegar esse pensamento e trazer para a razão e trazer para a palavra de Deus. Qual é a verdade que predomina na minha vida? A palavra de Deus. E quando a palavra de Deus fala sobre casamento, fala sobre uma união que é muito séria, exige uma santidade, exige um comprometimento. Existe um respaldo que nós precisamos ter de Deus para sair. A porta da saída está fechada. Nós precisamos ficar ali, raríssimas exceções, que eu não vou entrar num consenso aqui nessa live, tá? De separação. Mas eu quero dizer que nós devemos pensar, não, mas o que a palavra de Deus me ensina? Como eu devo agir? Como eu devo me portar? Eu devo fazer como? Perdoar 70 vezes 7? Ser uma mulher que edifica? É melhor serem dois do que um? Aí você começa a pensar no que a palavra de Deus diz. E aí você começa a ver que a razão e a verdade que guia a sua vida é bem diferente do que aquela emoção, aquele turbilhão. E muitas das vezes a gente toma muitas decisões equivocadas com as emoções. Quantas pessoas se separaram só por uma questão de emoção e depois até se arrependeu? Por momentos de emoção. Porque foram momentos de emoção. Então a gente tem que deixar a poeira baixar, raciocinar, pensar e deixar a verdade de Deus guiar a nossa vida a cada dia. Amém, queridos? Então, eu quero falar uma coisa para vocês, que independente de todas as mudanças que possam acontecer na sua vida aí agora, todas essas que eu listei, mudanças reais da nossa vida real, essas mudanças não podem deixar abalar a estrutura do nosso casamento. Decida ter uma reação boa. Peça a Deus para que você consiga reagir bem a essa mudança e conseguir superar isso, para que você consiga se manter numa primavera, num verão, mesmo com todas essas mudanças. E é um grande segredo, é um dos grandes segredos que eu vou falar hoje aqui nessa live. Então eu quero falar um pouquinho sobre a questão do inverno. E quando a gente pensa no inverno, gente, inverno é dificuldade. Estou falando assim porque, olha, já me falaram aqui nos comentários dizendo que a gente não tem inverno. Gente, isso é verdade. Porque aqui no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, é o seguinte, fez 18 graus, está todo mundo passando mal. Está todo mundo achando que vai morrer, não é verdade? A gente não está acostumado com 18 graus, gente. Gente, estou falando de inverno do tipo assim, menos 20 graus. Que é 0 grau todo dia. Que é menos 10 toda hora. Tá um gelo. Aquele gelão, entendeu? O inverno mesmo, nesses lugares que é frio mesmo, a vida é muito mais difícil no inverno, gente. É difícil acordar, é difícil sair de casa, tem que tirar neve, é tudo muito mais difícil. Isso nem se compara. Fora Quem mora em lugares assim, todo mundo fala que é muito mais difícil morar num lugar desse do que morar num lugar que é verão o tempo todo, que é calor. Olha, a Estela falando que lá em Portugal, dizendo que 18 graus é calor. Gente, pelo amor de Deus, 18 graus eu já morri e ressuscitei, gente. 18 graus pra mim, eu já tô de gorro já, eu sou dessas. O carioca não aguenta frio, verdade puríssima, a gente não aguenta. O negócio pra gente é 40 graus, a gente tá super climatizado, a verdade é essa. Então o que acontece, gente? No inverno a gente se sente como? No inverno do nosso casamento. A gente tá desanimado, a gente tá desinteressado. A gente olha o nosso marido e fala, não tá me dizendo nada. A gente tá desinteressado, a gente tá insatisfeito, a gente tá chateado.
não é verdade? É assim que é o casamento. O casamento no inverno, tá, gente? Estou falando disso. O clima, como é que é o clima da casa? Gente, é um clima de frieza. Não tem mais afeto, não tem amor, não tem mais meu amor, não tem, acabou isso. É muita amargura, é dureza, as palavras são duras, as palavras são ásperas quando seu casamento está no inverno. As pessoas se sentem muito sozinhas, porque no inverno é o seguinte, é cada um por si, gente, é solidão. A esposa tem uma vida, o marido tem a vida e cada um vai tocando e vai empurrando com a barriga, é assim que acontece. Tem muita raiva, porque você fica com raiva do que você está passando. Você fica frustrada, porque na verdade você não queria estar passando o que você está passando. Porque ninguém quer ficar no inverno, não é verdade? A gente quer curtir a vida que é no verão, né, gente? A gente não quer ficar no inverno. A gente não quer ter problema no casamento. A gente não quer ficar com aquele clima horrível dentro de casa. Porque a gente tem aquele sentimento de rejeição. Às vezes seu marido não tem nenhum sentimento de amor por você. Não expressa nenhum amor por você, não expressa aquele afeto que antigamente ele expressava. É aquele clima horrível, gélido. É literalmente um inverno, gente. É literalmente um inverno. Então, como é que são as conversas no casamento, gente? Quando você está no inverno, gente, a conversa quando você está no inverno é o seguinte, é só para resolver problema de conta, problema de casa, mais nada. Não tem assunto. Se você tem filho, é logística do filho. É tipo assim, ó, vou buscar a criança hoje, tá? Ó, vai ficar na casa da tua mãe hoje, tá? Só esses assuntos, gente, não é verdade? Quando se está no inverno, é só conversa tipo essa. E o diálogo, na verdade, é zero. O diálogo, na verdade, é o seguinte, ou é discussão, que ele quebra pau brabo, que ninguém se entende, um fala A, outro fala B, é acusação o tempo inteiro, ou é aquele silêncio. A casa no inverno é assim. Isso são as características do inverno. O casamento no inverno é assim, gente. Frieza total. Não tem conversa. É um rebatendo a crítica do outro. Que você é isso, você é aquilo. Você é isso, você é aquilo. Você é isso, você é aquilo. Você é aquilo, você é aquilo. É só rebateção de crítica, gente. É só isso que acontece. Então, o clima do inverno é assim. É discussão o tempo todo ou aquele silêncio. Ninguém fala nada. Porque às vezes você fala assim, cara... Eu vou falar pra quê? Vou falar pra quê? Vai dar mais problema ainda. É melhor eu ficar quieto na minha, cara. Vou ficar quieto. Então, muitas das vezes, o silêncio é o que predomina numa casa. Mas como eu falei antes, gente, olha, a solidão não é a proposta do casamento de Deus pra minha vida, nem pra vida de vocês. E o silêncio não é o que Deus propõe. Deus propõe muita parceria e muito diálogo. Esse é o projeto de Deus pro meu e pro seu casamento. Dois bicudos não se beijam, é verdade, Maura, é verdade. Verdade pura. E a pior solidão não é a solidão de um homem só ou de uma mulher só. A pior solidão é dentro do casamento. Onde você está casado ou você está casada e o inverno não passa. A indiferença não passa. A frieza não passa, as questões do inverno, elas sempre são procrastinadas, né? Amanhã eu tiro essa neve, amanhã eu limpo, tiro o gelo, né? Estou falando de países como Boston, países como Canadá e cidades como Boston, nos Estados Unidos, as pessoas acabam procrastinando muito. Por quê? Porque é muito gelado, é muito frio. Então as pessoas sempre empurram para o outro dia, a escola é suspensa. Então se a gente trazer esse inverno que é devastador no Canadá e em cidades como Boston, nos Estados Unidos, as pessoas ficam dentro de casa, elas ficam isoladas durante muito tempo. E quando você traz isso para o casamento, é uma grande realidade. Existem as pessoas isoladas dentro do próprio relacionamento, né? Então você vai postergando essa estação do inverno. Por quê? Porque a indiferença e a frieza é muito grande. E a solidão dentro do casamento é a pior solidão. Fale, amor. Gente, é verdade. Olha, eu tô vendo esses comentários e é pura verdade. O silêncio é devastador. Não tem nada pior que você tá numa casa e aí você simplesmente... Você tá morando com uma pessoa que você não interage mais. Porque o silêncio quer dizer isso. Você não interage mais com a pessoa. E é muito ruim isso. É um clima terrível. Realmente, eu tô vendo a Vanessa falar que nunca mais quer passar por isso. Olha, Vanessa, como a nossa vida tem muitas mudanças, indas e vindas, isso pode acontecer, que você pode entrar no inverno novamente.
né? Não é que a gente está desejando, mas isso pode acontecer. A vida é uma caixa de surpresa, a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é verdade? Mas o que eu quero dizer para você hoje aqui é que você vai estar aprendendo munições para quê? Para quando você chegar nessa estação, você saber lidar melhor com ela. A gente vai dar boas dicas para vocês aqui hoje, em relação a quando você chegar nessa estação, você ter saídas, estratégias para que você possa sair dela. O Davi, lá de Arraial do Cabo, falou algo interessante. Ele disse o seguinte, quando a pessoa, o teu cônjuge, não é mais porto seguro, qualquer iceberg tá bom para você atracar. É realmente isso, né? A Aline comentou também, são as brechas que você acaba dando, né? E é isso aí, gente. Tudo isso aí é verdade. Vocês estão falando até, muitas das vezes, experiências próprias. Que, como eu falei aqui, todas as estações, elas vão e vêm. Então, durante o seu casamento, você com certeza deve ter passado momentos de verão, de primavera, mas você pode já ter experimentado também um momento de outono, um momento de inverno. Então, eu acho que alguns casais aqui já se identificaram com isso que eu estou falando, ou até mesmo estão se identificando de estar nessa situação. O clima frio, o clima pesado, um clima ruim dentro de casa. A conversa que não tem conversa, é só acusação. É um acusando o outro o tempo inteiro, porque você não faz, porque você não porque você não faz. Não acontece, que não é assim, que não é assado, que a culpa é de um, a culpa é do outro o tempo inteiro. E a verdade é que o clima fica terrível assim, né? E aí você tenta conversar e a conversa não sai. Não sai, gente. A conversa é impressionante, não sai. E aí, o que eu quero dar continuidade aqui é que muitas das vezes as nossas ações, né, durante esse tempo, durante o inverno, ações que a gente está fazendo só para magoar. Muitas das vezes a gente está falando para magoar, palavras ásperas, as nossas atitudes são para magoar, porque a gente está tão ferido, está tão frustrado, que um não quer nem mais agradar o outro, você não quer mais agradar. Você está cansado de agradar, você está sofrendo pra caramba, aí você não quer agradar mais. Você só quer jogar palavras ásperas, culpar, entendeu? E esse clima é muito ruim. Quantas das vezes você já está até dormindo em quarto separado, a situação já está tão crítica que vocês emocionalmente e sexualmente já estão separados. Muitas das vezes já chega nesse ponto, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. O que leva um casal para o inverno é uma coisa chamada a rigidez. O que é isso? Se você acha que é só a sua opinião que prevalece, que não conta o que o outro pensa, o que o outro fala, a visão do outro, o que o outro fala, e se isso não conta para você, se para você é só o que você pensa e ponto final, então, gente, se você pensa assim, você não vai sair do inverno. Olha aí, gente. Isso é uma dica boa, hein? Presta atenção agora. É uma das razões que conduz o casamento para o inverno é a questão da rigidez. É você achar que só você está certo. É você achar que só você tem a razão. É você achar que você é o dono da verdade e que o seu cônjuge não sabe de nada. Você menospreza o que ele sente, você menospreza o que ele fala. Você simplesmente não dá conta de que é melhor em ser dois do que um. Então, muitas vezes, você precisa entender. E por isso nós falamos sobre a live anterior, que é a questão da comunicação, de você saber a linguagem do amor. Quando você conhece a linguagem do amor, você entende aonde você agrada a pessoa. Vai lá, amor, continua. E aí eu quero falar uma coisa aqui que é muito séria. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Os casamentos, eles ou crescem ou eles regridem. Eles nunca ficam parados. Ou seja, se você continuar sem fazer nada, você só vai continuar regredindo e vai acabar levando o seu casamento para um inverno daqueles brabos. Rigoroso. Então, gente, casamento é o seguinte, ou ele evolui, ou ele progride, involui. E se você ficar parado sem fazer nada, entra dia, sai dia, e continua o mesmo clima na sua casa, o mesmíssimo clima. Ou seja, você regressão. Acha... É regressão. Você está dando passos atrás. Quanto mais tempo você demora a tomar uma decisão de transformação, de mudança, mais você vai regredir. Na verdade, você acha que você não vai ficar estagnado. Você vai andar para trás. Ou seja, vai piorar cada vez mais
a situação. E hoje a gente vai falar sobre só uma estratégia, que é uma estratégia daquela assim, bota a mão na cabeça E e fala, fala ai. ai. Gente, a estratégia é a seguinte, primeira coisa para te ajudar a segurar a onda e a sair dessa situação de inverno. Anota aí, gente, por favor. Caneta e papel. Resolva as falhas do passado. Gente, olha, uma coisa que é muito comum você dizer é o seguinte: amor, vamos apagar o que passou, vamos focar no presente, vamos olhar para o futuro, vamos esquecer o que passou, vamos deixar para trás. Mas olha, não adianta você fingir que esqueceu o que passou se você não resolveu o que está lá atrás. E se você não perdoou o que aconteceu. Então não tem essa de esquecer o que passou se você não resolver essas falhas do passado. Você só vai estar continuando e repetindo os mesmos problemas. Você precisa resolver essas falhas do passado. E para lidar com essas falhas do passado, você tem que fazer 3 passos. São 3 passos que eu vou estar falando agora aqui nessa noite. Anota aí, gente. Por favor, anotem. O primeiro passo é o seguinte: como resolver as falhas do passado? Primeira coisa, identificar as falhas. Identificar, gente, você tem que dar nome para a situação. Dar nome para o que está causando o problema no seu casamento. Dá nome, tá? A gente tem que identificar a falha, mas vou te falar que na hora de identificar a falha, você pensa no quê? O defeito do outro. Que o outro é aquele. Você quer identificar? Errada tá ela. Olha, não aguenta o pastor Luciano, gente. Olha, o pastor Luciano é isso. Olha, toda hora ele faz isso, olha, não tem paciência. Tipo assim, é mais fácil. Você já pensa logo no quê? Na falha do outro. É fácil. Mas olha o que a Bíblia nos ensina. Olha o que Jesus falou em relação a esse assunto. Eu quero que vocês abram em Mateus 7, versículos de 3 a 5. Dá uma olhada aí. Mateus 7, versículos de 3 a 5. Porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Gente, eu quero que você coloque a mão na cabeça e diga, olha, ninguém tá botando a mão na cabeça e diga, porque deve estar todo mundo em silêncio dentro de casa, gente. Eu sei que esse assunto é crítico, nós estamos falando sobre o inverno hoje. O inverno, gente, olha só, trazendo esse versículo, né, na conjuntura do casamento. Por que vês tu o argueiro no olho do teu cônjuge, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Gente, se a gente é discípulo de Jesus, olha aí, a gente tem que começar a ver as nossas falhas. Jesus está ensinando isso. Na hora de ver falha, calma aí, é para resolver as falhas do passado? Então comece por você. Jesus está ensinando isso pra gente hoje. Mas ele é isso, mas ele é aquilo, mas ele é aquilo outro, mas ele faz assim, mas ele faz assado. Gente, Jesus está nos ensinando a olhar primeiro as nossas falhas. Não adianta você querer tirar o argueiro do olho do teu esposo ou marido se você está com uma trave enorme. Você tem que primeiro olhar para você. Isso é um ensinamento de Jesus. Isso é fácil? Não, gente, não é fácil. É muito mais fácil a gente culpar o outro. É muito mais fácil a gente só... bota a mão na cabeça, gente. Falar, é isso mesmo. É muito mais fácil a gente culpar o outro, é muito mais fácil a gente apontar o erro do outro. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Nós precisamos primeiro olhar para nós mesmos. E olhar para as nossas falhas. E nós devemos fazer um exercício de quando nós estivermos orando, nós pedimos a Deus para mostrar para a gente. Porque, olha, às vezes a gente está tão cego, gente. A gente está tão cego que a gente não enxerga que a gente, às vezes, é grosseiro. Que, às vezes, a gente fala de maneira áspera. Que, às vezes, a gente grita. Que, às vezes, a gente é mal educado. Que, às vezes, a gente não é afetuoso com o nosso esposo ou com o nosso cônjuge. Que ele quer o carinho, às vezes, a gente não dá, não quer dar. Que, quantas das vezes, a gente está de má vontade. Entendeu? Porque a gente está cansada por algum motivo.
E aí o que acontece? Ah, porque ele tinha que compreender. Gente, a gente tem 1000 justificativas, a gente sempre vai ter. Mas o Jesus está nos ensinando que a gente tem que olhar primeiro para a gente. É um exercício. Eu quero que você agora, aí na sua casa, peça a Deus para trazer à sua memória, momentos que você precisa melhorar. Momentos, palavras, situações. Aí do seu casamento, do seu dia a dia, um diálogo que aconteceu na sua cozinha, uma situação que aconteceu na sua casa, uma situação que aconteceu no quarto das crianças. Vai pedindo a Deus para trazer a memória, Jesus, porque a gente acha que a gente é linda, a gente é maravilhosa, a gente é plena, que a gente não tem defeito, que a gente é um semi-Jesus, um semi-Deus, gente. Mas muitas das vezes, quando a gente começa a orar, Deus vai mostrando para a gente as coisas que nós precisamos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos orar e pedir a Deus para trazer a memória. Que às vezes a gente esquece que a gente grita, a gente esquece que a gente faz um monte de coisa. Às vezes a gente acha que a gente é a Santíssima Trindade, não é verdade? E a primeira coisa é essa, identificar, dar nome aos bois, identificar. Meu problema é esse, meu problema é que eu faço assim, eu faço assado, eu esqueço de fazer assim, eu não sou amorosa, eu não sou carinhosa, às vezes eu tenho má vontade, às vezes eu grito, às vezes eu faço assim, eu perco a paciência rápido. Gente, tem uma lista de coisas, cada um tem uma questão aí. E primeira coisa, traga à memória qual é a questão que você precisa, qual é a falha que você precisa identificar. Gente, nessa primeira colocação da Joyce, né, que você precisa trazer à memória, identificar o que você precisa mudar, é você consigo, tá? Eu escutei um comentário, quer dizer, eu li um comentário aqui que a pessoa colocou e tem razão. Não é para você achar o erro do outro, não é para você procurar o erro no outro, é para você achar o erro em você. Porque a gente vai sair daqui, não, porque eu já identifiquei aqui, o erro do meu marido é esse, o erro da minha esposa é esse. Não, é o seu. O que você precisa trazer à memória, o que você precisa melhorar. Porque senão você vai ficar sempre nessa recorrência de querer sempre mudar o outro, e você é sempre certo. Eu sempre digo para a Joyce o seguinte, que na nossa casa, casamentos são 2. Cada um tem a sua responsabilidade na questão de resolver problemas. Ninguém é culpado sozinho no casamento. Ninguém é culpado sozinho. O homem não é 100% culpado e a mulher não é 100% culpada. Então, cada um tem a sua culpa. Então, a hora é de você trazer à memória quais são os fatores que a Joyce comentou aqui. E assim como a Simone falou, orar a Deus e pedir para Deus trazer à memória o seu, justamente, as suas falhas. Senhor, me traz à memória aqui as minhas falhas. As minhas, não é do meu cônjuge. As minhas falhas. Amém? Vai lá, amor, dá continuidade. Tá, e é só para ficar bem claro isso. E quando eu li esse versículo de Mateus 7, Jesus está nos ensinando isso. A gente olhar primeiro para nós mesmos. Porque é muito fácil culpar o outro. Rapidamente a gente aponta o dedo. Então, Jesus está nos ensinando que a gente precisa olhar primeiro as nossas falhas. Isso é a primeira coisa. Identificar. A segunda coisa que nós precisamos fazer é confessar e nos arrepender. Gente, sabe o que significa a palavra confissão? Significa concordar com. Ou seja, quando você confessa, você admite que você magoou o seu cônjuge. Realmente, eu confesso, eu fiz isso mesmo, eu concordo com você. Você concorda conjunta. Então quer dizer que você está admitindo quando você confessa, né? E quando você se arrepende, quer dizer o quê? Que você quer andar na direção oposta. Eu estava indo para uma direção, ou seja, eu estava sendo grosseiro, eu estava sendo chato, eu não estava sendo aquele marido compreensivo, eu não estava ajudando, eu não estava usando palavras agradáveis, eu estava sendo uma pessoa assim, egoísta. Grossa. Eu estava sendo uma pessoa grossa. Sem paciência. Ignorante, estava sendo uma pessoa ignorante. E indiferente. Agora eu quero fazer o quê? Agora eu quero andar na direção oposta. Então, quando você se arrepende, todas essas características que nós falamos aqui agora, quer dizer o quê? Eu me arrependo e agora eu quero andar na direção oposta. Ou seja, eu não quero mais ficar ignorante. Eu quero falar direito, eu quero falar bem, eu quero me pronunciar melhor. Eu quero ser mais amável, eu quero ser mais agradável, eu quero ser mais compreensivo, eu quero ser mais flexível. Então, se arrepender é mudar de direção. Se você
estava agindo de uma forma, você vai agir de outra forma. É exatamente isso, é mudar de direção, é ter uma conduta diferente. E 1 João 1,9 fala assim na palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, gente, se você confessa, se arrepende e deixa, e começa a andar na direção oposta, o Senhor nos perdoa. Nós precisamos tomar essa decisão, identificar e confessar. Nós precisamos confessar as nossas atitudes. Admitir, realmente eu faço isso mesmo. Eu sou assim. Você precisa confessar. Confessar para abandonar, para deixar. Amém, queridos? Continua com a mão na cabeça, gente, que hoje é forte. A terceira coisa é o perdão, gente. O perdão é sempre uma resposta cristã à confissão e ao arrependimento. Jesus disse lá em Lucas 17, versículos de 3 a 4, Jesus disse assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então, todas as vezes que ele tiver arrependido, você vai perdoar. Então, o perdão é uma questão natural relacionada à confissão e ao arrependimento. E na vida cristã, gente, tem uma frase que eu vou falar aqui que é muito forte. Não há lugar para um espírito irreconciliável. Se você, na sua cabeça, é cabeça dura e falou assim, cara, eu não quero mais saber dessa mulher, chega desse marido, eu não aguento mais, eu não vou mais ficar com ele, eu não quero me reconciliar, não quero mais fazer mais nada com esse cara, chega disso. Deus não se agrada desse espírito irreconciliável. Esse espírito irreconciliável, Deus não se agrada por quê? Porque esse espírito irreconciliável, ele fecha portas. Ele fecha a porta do diálogo. Ele fecha a porta da reconciliação. Ele fecha a porta da amizade entre o cônjuge. O espírito irreconciliável, ele fecha a porta da reaproximação. O espírito irreconciliável, ele fecha a porta do recomeço. Então, quando você fala assim, olha, nunca mais, não quero mais saber, você tá liberando uma palavra no mundo espiritual, está vindo com uma legalidade para você, que é o espírito irreconciliável. Então, o nome já diz, irreconciliável, ou seja, não há reconciliação, não há uma reaproximação, não há um ajuntamento, não há como caminhar mais junto, não há como andar mais junto. Então, quando a gente fala de espírito de irreconciliável, são pensamentos. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não tenho um espírito irreconciliável. Talvez você não tenha a consciência e a percepção que você tem esse espírito irreconciliável. Mas eu vou te dar 3 exemplos aqui que você pode ter. Quando você diz assim, olha, nunca mais eu quero viver isso de novo. Nunca mais eu vou te dar a chance de você me deixar passar por isso de novo. Isso são espíritos irreconciliáveis. Então, o que a Joyce falou aqui, que Jesus bem disse, lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 3 ao versículo 4, é esse. É você liberar perdão. Perdão. E perdão, gente, não é um sentimento, né? Simone bem colocou aqui. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento. Porque o diabo, muitas vezes, prende as pessoas nessa questão, pastor, eu não estou preparado para perdoar. Pastor, eu não estou pronto ainda para perdoar. Pastor, eu não estou pronto ainda, eu ainda lembro. Querido, você tem que decidir perdoar. E através da sua decisão de perdão, vem também a questão de amenizar aquilo que você está sentindo. A ponto de você perdoar e falar assim, olha, minha convicção de perdão é tão grande que eu lembro do feito, mas não sofro mais com o feito. Esse é o ápice do perdão. Porque, gente, perdoar não tem um autocontrol del. Não tem um chip na tua cabeça que vai colocar assim, esqueci de tudo que ele fez, esqueci de tudo que ela fez. A nossa mente aqui, olha, ela não é um computador aonde você deleta, aonde você reseta. Não existe isso. Então o que existe é, eu decido perdoar.
E quando você caminha na direção do perdão, Deus vai te dando maturidade dentro do perdão para quê? Para que você lembre do que aconteceu, mas mesmo se lembrando, aquilo não te causa mais dor, aquilo não te causa mais sofrimento. Isso nós chamamos de ápice do perdão. Fale, amor. Gente, o perdão é exatamente isso. É uma decisão. A primeira coisa que eu quero falar, a Simone falou muito bem. A segunda coisa é que não significa que o perdão vai te dar amnésia. Não quer dizer que você não vai lembrar mais. Quer dizer que você não vai mais lembrar com mágoa, com tristeza, com frustração. Entendeu? A lembrança, não tem como você apagar da sua memória. Entendeu? Mas você não vai mais sentir a dor daquela lembrança. Aquela mágoa com o seu cônjuge não vai mais acontecer. E essas questões da gente lidar com as falhas do passado, resolver essas falhas do passado, gente, ela se aplica a todas as 4 estações, tá? Por quê? Porque simplesmente todos nós temos falhas que nós precisamos confessar e nos arrepender. Todos nós temos em qualquer estação as falhas, né? Qualquer um pode ter falha a qualquer momento. Então essa questão de você lidar com as falhas, a gente usa em qualquer coisa, qualquer fase do nosso casamento. O problema que a questão relacionada às falhas do passado é muito maior, às vezes, no inverno e no outono, porque elas se acumularam. Às vezes você está no inverno porque você acumulou muita coisa e não conseguiu identificar, se arrepender e perdoar. Identificar, se arrepender da falha e perdoar. E aí ficou só acumulando. E aí quando chegou no inverno, você está com uma pilha de coisa para resolver. Porque você não conseguiu resolver. Então é muito importante a gente não deixar essas coisas se acumularem na nossa vida. A gente precisa sempre estar lidando com essas falhas em qualquer estação do nosso casamento. Bom, lidar com essas questões, gente, não é nada fácil. A gente não está falando uma coisa que é fácil. Mas eu quero dizer para vocês que o benefício é muito grande. O benefício disso é muito grande. Olha, uma coisa muito importante é que o perdão torna a restauração do seu casamento viável. Sem o perdão, não há chance de restauração. Não há chance. Às vezes uma coisa simples. Ela gritou comigo. Se não houver perdão, não vai ter restauração. Vai ficar repetindo aquela mesma coisa o tempo todo. Então, sem perdão, não há chance de restauração. E quando você perdoa, você se parece cada vez mais com Jesus. E quando a gente decide cada dia perdoar, admitir as nossas falhas, se arrepender e perdoar, a gente está cada dia mais ficando parecido com Jesus e caminhando na direção da maturidade cristã. Agora, entenda uma coisa, gente. A gente está falando de perdão, mas a gente não quer aqui viver o conto da carochinha, né? A gente sabe que é difícil. Muito. Né? Eu escutei algum comentário agora anteriormente falando assim, pastor, e quando a gente perdoa, a pessoa vai e faz de novo? Lucas 17. O que o Lucas 17, acho que foi a Cristiane que colocou. Pastor, e quando a gente perdoa e a pessoa faz tudo de novo? Lucas 17, Cristiane. E se a pessoa vier e te pedir perdão novamente? Perdoa. Sabe por quê? Porque o perdão é a porta de acesso para que o seu cônjuge conheça Jesus. O perdão é a porta de acesso para que ele entenda o amor de Deus. Esse cara vai chegar e falar assim, caraca, meu irmão, ela me perdoou, eu vou e fiz de novo. Ela me perdoou, eu fiz de novo. E aí ele vai ver uma ação de Deus na tua vida. Porque é assim que Deus faz com a gente. Nós erramos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. E o que Deus faz com a gente? Ele nos perdoa todos os dias. E eu sei que isso é muita sofrência pra gente. Caramba, toda vez eu vou ter que estar perdoando, toda vez eu tenho que estar perdoando. Quando você se coloca na posição de que todas as vezes você tem que estar perdoando, você tem que pedir um coração como o coração de Jesus. Senhor, me dá o teu coração. Faz como Davi, Senhor, me dá um coração novo. Me dá um coração que perdoa. Né? E que esse meu cônjuge, ele veja Cristo em mim, a ponto de constrangê-lo. Sabe, queridos, nós temos que chegar num ponto, dentro do nosso relacionamento conjugal, aonde o teu cônjuge vai olhar para você e falar assim, cara, esse homem é um homem santo, esse é uma mulher santa. Às vezes eu vejo nela Cristo me perdoando, o Espírito Santo falando através dela. Por quê? Porque as atitudes dela para comigo são atitudes de amor. Quanto mais eu espizinho ela, mais ela me ama. Quanto mais eu falo um monte de coisa para ela, ela me ama. Quanto mais eu chamo ela de todo quanto é nome, ela me ama.
E aí a pessoa se constrange com tanto amor. O amor de Jesus nos constrange. O apóstolo Paulo vai falar isso, né? O amor de Deus nos constrange. Então esse amor também, muitas vezes no casamento, é o amor que nos constrange. É a gente ver o nosso cônjuge com uma imagem e semelhança de Cristo para nós. Eu ia finalizar falando exatamente isso. Falando exatamente isso. Ai, que bom, gatinha. Eu ia finalizar falando exatamente isso, gente. Que muitas das vezes a gente não pode controlar. Amor, você me descabelou, mas você já está perdoado. Eu estou identificando a sua falha. Você já está perdoado. Vai, não peques mais. Me perdoa. Você não pode controlar o comportamento do seu esposo. Muitas das vezes você não pode controlar o comportamento da sua esposa. É isso que a gente está falando agora nesse momento final. Quando muitas das vezes o cônjuge não participa da situação, não interage, não está mudando nada. Estou falando disso agora. Muitas das vezes você não tem como controlar o comportamento, mas eu quero te dizer isso que o pastor acabou de falar. Com as nossas condutas, nós trazemos grandes influências. A sua conduta de perseverar na estratégia bíblica, não, eu vou perdoar. Eu vou usar essa estratégia bíblica. Essa é a melhor saída para mim agora. Essa é a melhor saída para mim. Usar as estratégias bíblicas. Continuar identificando as falhas. Continuar perdoando 70 vezes 7. Se no mesmo dia ele pedir perdão 7 vezes, se arrepender 7 vezes, eu vou ter que perdoar mais 7 vezes. Então, continuar perseverando na decisão do perdão. Perseverando na questão de você estar cada vez mais regando o seu casamento. Tudo isso é uma questão de perseverança. Gente, o casamento é uma grande escola da perseverança, porque ninguém está super mega animado 50 anos de casamento. Existem muitas oscilações, como eu falei no início. As estações entram e vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm. Então o casamento é uma grande escola de perseverança, porque independente das nossas circunstâncias, das circunstâncias da vida que acontecem, de mudanças de coisas da gente, da nossa atitude, do nosso jeito de ser, independente disso tudo, nós precisamos continuar perseverando, tá? E para você que tem um cônjuge que não está se movendo, não está conseguindo convencer ele, olha, continua perseverando nas suas atitudes e acredite nisso que o pastor acabou de falar. O amor constrange. Com certeza, o amor constrange. As suas atitudes vão trazer grandes influências para o seu casamento. Eu espero que Deus abençoe a todos vocês com essa palavra. A nossa live já está terminando. Eu vou deixar o pastor com as palavras finais aí. Eu queria fechar com uma ilustração. É uma ilustração que dizem que foi uma história real, né? Mas como eu conheço como ilustração, eu queria passar para vocês aqui. Eu já preguei sobre uma vida a dois, sobre o inverno, né? Lá em Cantares diz o seguinte: o inverno já passou e o tempo de cantar chegou. Então eu quero profetizar sobre vocês que esse tempo de inverno no casamento de vocês vai passar. Esse tempo no inverno no casamento de vocês vai passar. O que eu preciso fazer, pastor? As dicas foram dadas aqui pela Joyce e perseverança, né? Que o amor de você pelo seu cônjuge possa constrangê-lo a tal ponto de falar assim: meu Deus, é impossível viver sem essa mulher, é impossível viver sem esse homem. Que vocês cheguem nessa estatura do cônjuge para que vocês possam seguir, tá bom? Eu quero orar por vocês. Faltam apenas 1 minuto para a gente terminar aqui. Vamos orar pelo nosso casamento. Lembrando sempre, gente, que essa live vai ficar disponível no canal do YouTube a partir da próxima semana no Eclésia TV, tá bom? Sem ser sábado que vem agora, o outro, nós vamos estar ministrando sobre mais uma estação. Pode ser outono, pode ser verão, pode ser primavera. Então aguarde as cenas dos próximos capítulos. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, Pai, por esses casais que aqui ouviram a Joyce, nos ouviram aqui nessa noite. Obrigado pela instrumentalidade da tua filha. Obrigado, Pai, porque ela tem meditado durante a semana sobre esse propósito do inverno. E eu não tenho dúvidas que ela abençoou vidas aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado pelos casais que foram alcançados
pelos casamentos que foram agora, Senhor, a partir de hoje, dando data de validade para que saiam do inverno, que possam viver uma nova estação em Ti e para a glória do Teu nome. Repreendemos no nome de Jesus, Pai, esse inverno permanente na vida dos casais da nossa igreja. Nós oramos assim, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Até amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe.